Oiê, eu sou a Ana Vitória e este é Falando em Nostalgia, um podcast para quem ama falar demais do passado. O tema de hoje é especial demais. Primeiro, porque a minha convidada é uma pessoa que eu tive o prazer de estudar junto na época da faculdade. E segundo, porque o tema em si é algo que a gente ama demais. E foi um dos pontos que a gente começasse a conversar quando começou a estudar juntas, né, Amandinha? Sim, nossa, Ana, realmente esse tema é maravilhoso e eu muito obrigada por ter me convidado para esse podcast maravilhoso. Eu que agradeço, estou muito feliz que você aceitou o convite. E que saudade, tem muito tempo que a gente não se vê, a gente não se vê dentro da nossa colação, né? Verdade. Já tem um ano, né? Ai, sei. Oh, meu Muito Deus. tempo, muito tempo. Pois é. Mas é isso, estamos aqui hoje para conversar sobre o quê? Sobre livros e simbora. É. Bom, como esse podcast começa com uma pergunta, eu não vou fazer só uma, eu vou fazer duas. Assim, eu quero começar sabendo mais sobre como começou esse seu amor pela leitura. Qual foi o primeiro livro que você leu? Bom, o meu amor pela leitura, né, ele é desde quando eu tinha 3 aninhos de idade. Porque o meu pai, ele Uhum. me influenciou muito nisso. Ele começou a trabalhar na antiga Siciliano, né? E hoje é a Saraiva. E aí ele sempre gostou muito de ler. E aí ele sempre me levava pra livraria quando dava, né? E aí eu ficava na parte de crianças e eu amava estar no meio daqueles livros. E aí o primeiro livro em si que eu li que eu comecei a ler assim pequenininha foi Adivinha o Quanto Eu Te Amo, que é o livro assim que eu adoro até hoje. O título é bonito. Sim, nossa, esse livro é maravilhoso. Ele conta a história de um pai e de um filho. E ele fala, pai, eu te amo até ali. Pai, eu te amo até ali. E assim, é muito fofinho mesmo, assim, a historinha do livro. É uma graça, uma graça. E aí eu comecei a gostar de ler por conta desse livro. E até hoje eu nunca Uhum. mais achei esse livro, porque eu tinha ele, mas eu acho que ele se perdeu, não sei o que aconteceu. E eu perdi esse livro e quando eu fui achar pra comprar, caríssimo, Ana, caríssimo. Eu não acho mais pra Ave Maria. comprar. Sim, eu não acho mais pra comprar, mas tipo assim, tem, sabe quando você quer comprar valor afetivo, né? Nossa, Uhum. sério, muita saudade desse livro, maravilhoso. É um livro assim que eu tenho, quando eu tiver filhos, eu acho que eu vou ler pros meus filhos. Acho não, certeza que eu Ai, iria que ler. bonitinha. Porque é Ai, que muito amor. fofo, muito fofo. E daí a minha história com os livros começou assim. Depois eu comecei a ler vários almanaques da Turma da Mônica, né? E depois eu comecei a ler outros livros mais infantis. Meu pai, ele morava longe, né? Ele morava em outro estado. E aí ele me mandava muitas cartas. E minha mãe, ela falava assim: Olha, eu posso ler pra você, mas quando você já tiver, assim, mais como é que fala? Porque eu era muito pequenininha, eu tinha uns 4, 5 anos, então eu não sabia ler direito e às vezes eu não entendia muito bem o que ele falava. E a letra do meu pai era muito difícil de entender, era tipo letra de escritor, assim, bem aqueles Fs bem, assim, estranhos, bem manuscrita, assim, a letra dele, sabe? Aí eu quase não Aham. entendia muito, mas aí depois, quando eu fui crescendo, fui ficando melhor na leitura, aí eu fui lendo as cartas que ele me mandava, e aí foi só aumentando, assim, a minha paixão por livros. Ele me mandava muitos livros também, de presente. Então começou essa minha história com a leitura. Ai, que lindo. A leitura, pra mim, ela começou muito pela minha mãe. Uhum. A minha mãe sempre me incentivou e desde pequena ela comprava livros educacionais pra mim. Então, eu lembro que eu tive um chamado Dr. Seuss ABC, que era sobre o alfabeto. E eu também Uhum. vivia lendo gibis da Turma da Mônica, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E, além disso, os livros de fábulas. E os livros de fábula, eu lembro que eu tinha vários e era muito legal. E eles eram super pequenininhos e
E eu lembro que a minha mãe, ela colocava meu nome assim, Ana Vitória, 2, porque eram vários. E eu lembro que eu tinha 2 momentos. Ela comprava no supermercado Mateus Imperatriz, então ou eu ficava lendo, porque as histórias eram super curtinhas, então eu lia muito rápido, ou eu ficava desenhando. E às vezes eram os dois ao mesmo tempo. Então eu ficava Ai, que fazendo as duas legal. coisas ao mesmo tempo. Então era engraçado. Mas foi isso, começou com esse incentivo da minha mãe, até que eu cheguei a uma certa idade, ok, tipo, uma quarta, quinta série, que eu comecei a ter interesse de ir na biblioteca da escola e começar a pegar emprestado outros tipos de livros. Eu lembro muito de pegar livros da Mafalda, do Calvin Haroldo, do Pequeno Príncipe, e eu adorava pegar também livros de detetive. E eu ficava fissurada, porque eu, de pequena, eu sempre gostei muito de detetive, de espiã, então tinha uma série de livros, eram com 3 crianças que ficavam desvendando mistérios e enigmas. Era a série Mundo dos Tigres. E Que nesses livros, massa! eles tinham um envelope, eu acho que era um envelope ou o cardzinho ficava entre o livro, não lembro muito bem. Que você colocava esse cartão em cima de imagens para você descobrir o que aquilo estava querendo dizer. Então, junto com os personagens, você entrava na história e você se tornava uma detetive também. Aí você se sentia Nossa, que como eles. máximo! Então era Muito muito legal. legal. Então a Ana Vitória criança, apaixonada por essas coisas, ficava o quê? Doida. Era muito bom. Ai, E que foi isso legal. até eu começar a ler romance e aí se tornar o meu gênero favorito da vida. Não, e é incrível como os nossos pais, eles têm esse poder sobre a gente de influenciar a gente pra Exato. leitura, né? Eu fico assim tão Uhum. triste quando eu vejo pais que não leem e não incentivam os filhos a lerem. Eu fico muito triste, porque os filhos estão perdendo um universo incrível, incrível. É uma coisa tão, assim, diferente e boa e te leva pra outros lugares através da sua É imaginação muito que eu... necessário. Exatamente. E assim, você pode começar incentivando a leitura para uma criança das pequenas coisinhas, numa revistinha, né, no livro, no próprio livro de colorir. Você não precisa começar, toma aqui um livro grande. Não, nada disso. Você pode começar do pequenininho mesmo. Uhum. Eu comentei brevemente, não brevemente, né? Eu só falei que romance é o meu gênero favorito e vamos entrar nesse ponto agora, porque romance é um ponto importante em nossas vidas. Sim. Eu acho importante falar de romance. Eu amo, eu amo, eu amo. Quem vai ouvir esse episódio talvez não esteja entendendo o que eu tô falando, é porque eu fiz um roteiro. Então, eu estou seguindo o que eu programei aqui. Aí eu coloquei os nomes dos 2 livros, que foram os primeiros 2 livros que eu li, que foi o gênero de romance, que eu fiquei, meu Deus, esse mundo é perfeito. E foi qual? Entre E-mails e Acontecimentos e Bate Coração. Eu tenho eles até hoje. E a minha história com esses livros, ela é especial porque foi quando eu já estava morando aqui em Brasília, isso foi em 2008. Eu era uma pequena criança que foi estudar numa escola chamada CEUB, e lá tinha, dentro das regras da escola em relação a incentivo de leitura, eles tinham tipo uma mini competição de quantos livros você consegue ler ao longo do ano. Eu fiquei 3 anos nessa escola. Então, você ganhava livros no final do ano, que eram esses livros sortidos. Então, na aula de literatura, a gente ia lá, pegava um livro e depois voltava na próxima aula para explicar o que era esse livro. Então, você tinha um compromisso de ler os livros. E aí, no Ai, final que do ano, você legal. poderia ganhar esses livros. Uhum. E se eu pegar para ler hoje, eu vou ficar assim, meu Deus, que história bobinha, porque pela época, enfim, 2000 e pouquinho. Mas eu senti um conforto tão grande que eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro. E aí, no final do ano, o que aconteceu? Eu ganhei o livro por pura sorte do destino. Eu nem tinha lido tanto livro assim, mas eu ganhei e eu fiquei muito feliz. E aconteceu a mesma coisa no ano seguinte com Bate Coração. Que Ai, também que é uma história legal. maravilhosa, que tem uma trope de enemies to lovers, que é a minha favorita. Fico nervosa. E eu lembro que essa época eu comecei a ler muito Meg Cabot, então Diário da Princesa, Avalon High, Tamanho 42 Não é Gorda, Ídolo Teen.
comecei a ler também muito Thalita Rebouças, então Traição entre Amigas, a série Fala Sério. Uhum. Então, foi maravilhoso, além de, também Desventuras em Série. E por ler Meg, por ler Thalita, eu fui, assim, descobrindo o mundo. Meu Deus, que mundo incrível! Então, foi uma época que eu comecei a ler muito, muito romance. Uhum. E foi um pulo pra gente entrar num ponto que é o quê? Crepúsculo. Ai, eu amo, eu amo, eu amo. Você falando também de Enemies to Lovers, e eu amo essa coisa, né, de inimigos, depois eles estão se amando e não sei o que. Gente, eu amo. Ai, é bom Ainda mais, demais. e só um parêntese assim, antes de falar de Crepúsculo, mas uma coisa que eu gosto muito Uhum. nesse gênero é que quando tem, assim, um casamento por contrato. Nossa, eu já sei qual vai ser o final. Mas eu sei que eles estão ali fazendo alguma apostinha, eles só estão. A gente vai só aqui, vamos fingir que vamos casar e não sei o quê. E aí no final eles se apaixonam, eles se odeiam, mas no final eles se amam. Gente, não, eu amo, eu fico Não, assim, sabe um das outro ponto nuvens. perfeito? Sabe um outro ponto perfeito? Quando eles precisam dividir apenas a única cama do quarto de Sim, hotel. E eles se odeiam. sim, nossa, muito É bom, muito perfeito. bom. Perfeito, perfeito. E só assim, falando de filme, de livro, mas puxando para esse lado também de Inimigos para Amantes, um filme perfeito sobre isso é A Proposta. Que eles Meu se Deus, sim. odeiam. Que eles se odeiam e no final eles se casam de verdade. Nossa, enfim, esse tema Não, é maravilhoso. chega, incorporei essa linha de tomar lá da cá, porque eu estou assim. Nossa, se tem se eu for analisar assim, tropes que a Ana Vitória gosta, Enemies to Lovers está em primeiro lugar. Eu gosto também muito de Best Friends to Lovers. Eu acho muito legal, muito lindo. Uhum. Ah, toda a história de amizade depois para se tornar amor. Ah. Sim, muito bom, muito bom. Ai, Ai, perfeito. ai. E falando de Crepúsculo, e Crepúsculo tem um pouquinho também de Enemies to Lovers, né? Porque é meio assim que o Edward, ele É, começa a odiar a Bella, assim, porque ele, né, ele não consegue ler os exatamente. pensamentos dela e ele tem aquela aversão por ela e no final, na verdade, ele já tava amando a Bella, né? Gente, essa série é Uhum, perfeita, sério. Perfeita, perfeita. Sem zero, assim, zero defeitos. Eu amo a escrita da Stephanie também. nesse livro. Eu amo a construção da história e tudo mais, tipo, de como a Bella saiu daquela garotinha indefesa e foi pra, nossa, ela é a melhor vampira e não sei o que. Gente, sério, eu amo esse Não, livro. e a Bella é uma personagem muito, muito, muito forte. Ela tem muita, Sim, muita personalidade. As pessoas tendem a subestimar a Bella de uma maneira que é muito triste, porque ela, se você for pegar toda a carga emocional que ela carrega, no pessoal dela, sobre a família dela, sobre ela mesma, e sobre esse amor que ela tem por um vampiro de mais de 100 anos, e uhum. toda essa nuvem que permeia essa história, você fica, meu Deus, eu amo a Bella, sério, eu amo muito, muito ela. Nossa, eu amo também. É uma das séries, assim, favoritas minhas. Eu acho, assim, que Também. ele foi um que começou, assim, eu saí da literatura infanto-juvenil para literatura jovem adulto. Ele foi o Comigo foi a primeiro mesma livro, coisa. assim, da transição e eu adorei. Quando eu li, porque eu lia mais, igual você falou, era Thalita Rebouças, Meg Cabot e outros escritores assim mais infanto-juvenil. E quando eu vi Uhum. Crepúsculo, eu falei, caraca, que livro interessante. Tava muita gente falando. E foi uma indicação da revista Capricho. Capricho sempre presente na minha vida. Foi uma Não, e sabe o que indicação é da legal? revista. Porque
Na época que Crepúsculo estava fazendo muito sucesso, eu lembro que tinha matérias de revistas da Capricho, da Atrevida, a Toda Teen, Aham. que falava assim, quais os livros favoritos da Bella, os livros favoritos do Edward. E isso instigava os leitores que já estavam apaixonados pela história a se interessar por essas histórias também. Então, eram Sim. pessoas que estavam lendo clássicos. Por exemplo, eu li O Morro dos Ventos Vivantes porque estava escrito na capa, livro favorito do Edward Tabela. Então Sim, eu lembro sim. de comprar assim, meu Deus, esse é o livro favorito da Bella e do Edward. Mãe, por favor, compra pra mim. Sim, exatamente. Levava a gente a ler outros livros, né? Uhum. Quando teve Lua Nova, gente, aquela frase. Essas alegrias violentas têm fins violentos, falecendo no triunfo como fogo e pólvora, que num beijo se consome. Eu só sei isso por causa de Crepúsculo. E depois, Sim, obviamente, fui ler Shakespeare. exatamente, exatamente. Eu Crepúsculo fui. moldou minha personalidade. Tá lá Ex escrito, ó, Crepúsculo. exatamente. Exatamente. E tem tanta gente que julga Crepúsculo, mas não imagina o poder que ele teve na vida de tanta gente. Exatamente. E Exatamente. uma coisa muito engraçada, porque eu não sabia o que era crepúsculo, o que significava crepúsculo, né? Aí um dia eu fui pesquisar. E aí era aquela parte do pôr do sol que fica meio roxo, meio laranja, assim. E aí eu me Uhum. sentia muito culta olhando pro pôr do sol e falando, nossa, que crepúsculo bonito, não sei o quê. Eu me sentia muito culta, muito culta. Eu falava assim, gente, olha, isso aqui é o crepúsculo. Isso é o Ai, crepúsculo, gente. tá vendo? Que lindo. Ai, muito engraçado. Então, crepúsculo, cultura, cultura. Você comentou que você começou a ler através de Crepúsculo, né, depois de passar de livros infantos juvenis para livros mais para adolescentes, Isso, aham. jovens e adultos, né? Eu tive isso com Crepúsculo e junto também com Harry Potter. Harry Potter, eu não li os livros pequenos, eu só fui ler lá para 2008, então eu fui pegando as duas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que quando eu era pequena, o primeiro livro grandão, que peguei foi um livro de Harry Potter que era de uma amiga da minha irmã. Uhum. Eu lembro de pegar aquele livro e ficar olhando e ver que a capa era toda bonita. Só que o meu contato inicial com a história foi um filme. Então eu tinha toda aquela memória afetiva por causa do elenco, por causa da trilha sonora. E aí Uhum. quando eu fui ler os livros, eu fiquei, meu Deus, que tipo, parece que minha mente fez boom. E isso foi junto com Crepúsculo, que foi a mesma coisa. E Uhum. é muito mágico como a nossa geração, ela teve muita sorte de ter essas histórias, por mais que você não goste de Harry Potter ou você não goste de Crepúsculo, você cresceu com essas duas coisas. Ou Exatamente. você começou a ler por Harry Potter, ou você começou a ler ou por Crepúsculo. Mas a nossa geração teve sorte porque teve histórias como Jogos Vorazes também, Percy Jackson, Crônicas de Sim. Nárnia. Uhum. Crônicas de Nárnia já era uma história mais antiga, mas a gente teve o gosto de também ler e também de Divergente, de várias outras. E Exatamente. isso foi muito mágico. E você falando de jogos vorazes, meu irmão, eu e meu pai, a gente luta pra ele ler alguma coisa, porque ele não gosta, mas assim, eu também entendo que a geração de hoje, ela tá muito assim focada com o YouTube, eles querem ser YouTubers, Uhum. eles querem ser gamers. Então eles não querem ler. Eles acham que ler tá perdendo tempo lendo e tal. E eu e meu pai, a gente luta com meu irmão pra ele pegar um livro e ele ler. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu vou te emprestar os meus livros dos Jogos Vorazes, porque você vai gostar, é uma leitura muito legal. Só que ao mesmo tempo que eu falo que eu vou emprestar, eu sinto ciúmes dos meus livros, porque eu fico pensando assim, é mais fácil eu comprar o livro pra ele e dar pra ele do que eu emprestar, porque eu tenho um ciúmes tão grande. Eu tenho um ciúmes tão grande de emprestar meus livros. Porque pra mim, assim, são os meus tesouros, né? E aí você entregar na mão de Uhum. alguém um tesouro seu é muito difícil. Então eu falando assim, cara, eu acho que eu vou comprar o livro pra ele e vou falar, olha, esse livro é seu, tô te dando. E você lê, eu acho que você vai gostar bastante, é uma leitura muito legal, diferente. Então, lê aí, porque
é muito difícil fazer essa geração de hoje, assim, se entreter com o livro. É muito difícil você achar um garoto de hoje, de 11, 10 anos, lendo. É muito difícil. Eles querem o quê? Jogar Free Fire, ser gamers, ser youtubers. Então, assim, nossa, é muito difícil. Eu acho que também uma maneira legal de você começar a ter um hábito de leitura, se você não consegue ler um livro ainda, como eu já tinha falado, é por coisas mais simples. Por exemplo, existe uma alternativa maravilhosa chamada fanfic. Sim. Fanfic, você ainda pode se imaginar com um personagem, então você não tem problemas com isso. Exatamente. Sim. Harry Styles, alô? Você lembra qual foi a sua primeira fanfic que você leu? Eu lembro. Era uma com o Justin Bieber. Cara, era muito boa. Sinceramente, era uma fanfic muito boa. Eu lembro que na época eu entrava no site, que era o site da fanfic lá, e eu entrava todos os dias, porque ela atualizava todos os dias. E aí eu entrava e era tipo assim, um capítulo gigante. E eu lia e eu falava, meu Deus do céu, que fanfic massa! E eu adorava, né? Porque era com o meu ídolo do momento. Então, assim, eu me imaginava sendo a namorada do Justin. Gente, sério, era muito engraçado. E, tipo, parando, assim, pra pensar hoje, eu falava, cara, em que mundo eu vivia, né? Tipo, pensando assim. Eram umas coisas muito bestas, mas a gente, na época, amava. Eu, pelo menos, curtia demais da fanfic. Entrava todo dia pra não perder nada. E quando eu não tinha tempo de entrar, eu já entrava no outro dia, eu já tinha que ler os 2 capítulos gigantescos pra conseguir acompanhar a fanfic. Não, e sem contar que fanfics interativas, você colocava o seu nome, o nome da sua melhor amiga, você escolhia o membro do grupo, ou banda, Uhum. nossa, meu Deus, nossa, eu vou falar duas coisas. McFly, as fanfics do McFly. Eu comecei a ler fanfic com Harry Potter. Eu lembro que eu cheguei a ler de Hermione, né, que era o Ron com a Hermione, Uhum. e eu li uma mais 18, vamos dizer assim. Oh, meu Deus. Era a primeira vez que, eu juro por Deus, era Ron, a Hermione e o Harry e o Draco. Oh, meu Deus. E aí depois disso, depois eu fiquei um tempão sem ler, até que surgiu na minha vida as fanfics de McFly, que também era um pouco mais, né, mais Uhum. 18. E aí depois eu passei a ler outros tipos de fanfic, que aí. Não sei, eu acho que muitas autoras independentes hoje, que já publicam livros físicos, elas começaram a carreira delas escrevendo fanfics. Porque a Sim, escrita delas já eram muito boas nessa época. É claro que elas foram melhorando com o tempo, só que tinha gente que, meu Deus, era maravilhoso. Era sim, maravilhoso, você ficava imersivo na história. E exatamente. é muito foda. Os grandes pais aí da fanfic é o Wattpad, né? Onde também de lá saíram várias Exatamente. escritoras, porque lá é onde tem muita fanfic. Muitas das minhas histórias inacabadas foram de fanfics, criando cenários com artistas, com personagens fictícios, e eu ficava escrevendo, ou ficava criando para as minhas amigas, e eu ficava montando, nunca terminei nenhuma, eu só ficava criando e falando para elas, tipo, oi, eu imaginei você fazendo isso com a pessoa, ela ficava, então era muito legal, e confesso que faço isso até hoje. Quando eu li Jogos Vorazes, que eu fui completamente apaixonada, e sou completamente apaixonada até hoje, foi quando eu comecei a me apaixonar por distopias. Então eu Uhum. comecei a ler diversas outras histórias e clássicos mais sérios. E aí as pessoas ficavam me chamando de culta por ler George Orwell, e eu ficava assim, gente,
começou com Jogos Vorazes. Essa história é boa, leia. E as pessoas, elas olham assim pra gente mesmo. Elas não podem ver a gente lendo um livro mais clássico ou antigo, que elas começam a chamar a gente de culta. Nossa, você é muito culta, você tá lendo esse livro. E assim, é normal para um leitor, né? Que tá ali lendo e ele vai se interessando por diversos outros autores, ele se identifica com um gênero tal, com outro gênero, e aí ele vai lendo esses livros. Eu lembro que em 2012, isso eu estava no primeiro ano do ensino médio. Foi bem na época que tinha saído o filme, então eu estava completamente fissurada. E o meu professor de literatura e gramática, ele passou uma atividade pra gente, tema livre, pra gente criar um conto, uma poesia, uma notícia de jornal e qual era o outro, meu Deus? Eu acho que era uma resenha. Era nesse nível, assim. E aí eu fiz todo esse trabalho voltado para Jogos Vorazes. Eu fiz um poema de Jogos Vorazes, eu fiz uma notícia envolvendo um personagem do mundo de Jogos Vorazes. E foi maravilhoso, assim, mergulhar nesses vários tipos de narrativas. E foi nessa época que eu li pela primeira vez o livro da minha vida, Orgulho e Preconceito. Viva Jane Austen. Nossa, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu acho assim a história perfeita. Pra mim é o melhor história assim de romance, de Enemies to Lovers também. Uhum. Pra Eu já mim ia puxar esse é gancho, tipo, aquele. perfeito. Cara, sério, eu amo aquele casal. Eu amo a história, assim. Claro que a escrita da Jane Austen é uma escrita mais rebuscada, né? Mais puxada, mas pra você ter uma Uhum. noção, eu tenho várias edições desse livro. Eu tenho em inglês, porque o meu professor de inglês uma vez pediu pra gente ler. E aí eu tenho em inglês, eu tenho em português e eu tenho a versão bilíngue. Ai, Eu tenho várias versões e eu ainda quero comprar uma outra versão que é mais pela capa, que é bonitinha e tudo mais, assim. Esse livro, O Orgulho e Preconceito, porque eu amo demais a história. Eu amo demais. É engraçado que eu aqui em casa fiz todo mundo assistir esse filme. Todo mundo. eu também. Vamos assistir um filme? Ai, vamos assistir Orgulho e Preconceito? E eu fazia todo mundo assistir, todo mundo. A minha mãe, ela assistiu comigo uma vez, foi muito engraçado, porque minha mãe, ela gosta de filmes com finais felizes, que os casais se beijam, né, que você saiba exatamente ali que eles ficaram juntos no final. E aí, quando ela terminou de Uhum. assistir, ela, uai, mas eles não vão se beijar? Calma, veja a cena deletada que está ali no bônus. E aí foi muito engraçado, Ai, assim, meu Deus. assistir com ela o filme. Foi muito engraçado. E eu, mãe, mas eles ficam juntos. Isso que ela, uai, mas eu não entendi, não sei o que. Mas depois ela me falou assim, não, eu gostei do filme, eu achei muito, muito legal a história e tudo mais. Mas eu queria que eles tivessem se beijado. E você falando, né, da escola que você escreveu, o conto, né, sobre Jogos Vorazes e tudo mais, me fez muito lembrar de uma vez que eu tava também na escola e o meu professor de gramática também. Não, era redação, se eu não me engano. Era redação. Ele pediu pra gente fazer uma redação em formato de conto. E aí, na Ai, época, eu tava lendo muito Cassandra Clare e tudo, e eu tava lendo na época O Anjo Mecânico, um dos livros uhum. das séries dela, né? E aí tinha um personagem chamado William. E eu amava esse personagem, né? E aí eu fui o quê? Escrever o conto, que era meio assim, que o livro, ele se passava em um outro século, né? Então eram as coisas mais antigas, assim, tudo mais, e eu amava. E aí eu fui Uhum. escrever o conto com esse personagem do livro. Nossa, foi o melhor conto que eu já tinha escrito na minha vida. E eu até ganhei a nota máxima. Eu fiquei assim, me Ai, sentindo, que fofa! porque eu não sabia o que escrever.
E aí eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E eu inventei essa história que eu tava com esse personagem desse livro e escrevi e tudo. Foi muito legal. Muito legal, assim, escrever o conto sobre um livro, né? E que eu tava junto Uhum. também. Eu me fiz uma personagem e coloquei, mas você falando me fez lembrar dessa vez que aconteceu isso comigo também. E é muito legal como os livros, eles fazem isso com a gente, né? Nossa, demais. E, Amandinha, aproveitando que você estava falando isso, você tem vontade de publicar um conto algum dia? De escrever um livro? Nossa, sim. Sim, demais. Eu também. Eu tenho algumas histórias inacabadas aqui que eu já comecei a Uhum. escrever. E assim, às vezes é engraçado porque a gente começa a escrever e aí às vezes a gente para porque a gente não tem assim, tipo, muita vivência da vida ou porque a gente não sabe como descrever as coisas em palavras, Uhum. assim, as situações e tudo mais. A gente não sabe como descrever. E aí eu vou e paro. Mas eu tenho muita vontade de escrever um livro, de publicar um livro, na verdade. Tenho muita vontade. Ah, eu tenho muita vontade também. Já deixei muita história inacabada. Tem até um comecinho de uma, guardada no meu e-mail de 2017. Aí eu fico assim, toda vez que eu entro nesse antigo e-mail, eu fico olhando ela assim, meu Deus, ela ainda tá ali. Como se ela estivesse me encarando assim, termina, me termina. Ai, mas é exatamente isso que você falou, e também tem um pouco da questão de quando você é perfeccionista demais, você quer uma história perfeita, mas você tem que entender que nenhuma história ela é perfeita, ainda mais no começo, quando está começando alguma coisa. Então, aos pouquinhos, você vai chegando naquilo ali que você deseja. Eu acho que a gente deveria, Uhum, isso é um conselho, tanto para mim quanto para você, a gente deveria apenas deixar fluir, que uma hora sai. uhum. É, Daqui exatamente. a pouco a gente, daqui a pouco a gente vira autora publicada. Calma, daqui a pouco. É questão de tempo. É verdade, é Ai. isso mesmo, Ana. Ah, Amandinha, fala um pouco da sua página no Instagram, que é maravilhosa, que eu amo demais. Que lá você fala sobre livros, né? E também um pouco sobre filmes e séries e música. Conta um pouquinho como foi Sim. criar esse seu mundinho e colocar no mundo. Então, a página Palavras Nossas, ela começou na época que eu estudava ainda, estava no ensino médio, e eu queria muito um blog. E aí eu falei com Uhum. uma amiga minha, eu falei assim, ai, bora fazer um blog? Ela, bora. E aí no blog eu começava a falar, né? Falei, fiz resenha de livro, falei sobre alguns livros, é, alguns filmes, quer dizer, alguns filmes de romance, falei sobre é, séries também, dava dica de série. E aí depois que comecei a faculdade, ficou mais difícil de eu conseguir, né? Como é que fala? É, assim, Ter tempo? de eu ter tempo. De ter tempo de escrever pra página. E daí, e daí eu fui e falei assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer com a página do blog e agora? E aí passou um tempo, né? Passou muito tempo, quase 5 anos. Aí chegou a pandemia, né, em 2020, porque eu comecei essa página em 2014, no Blogspot e tal. E aí, quando Uhum. foi em 2020, a pandemia, né, sem fazer nada, eu falei, nossa, acho que eu vou dar um gás nessa página, né? E aí eu conversei de novo com a minha amiga, e bora começar a página e tudo mais, recomeçar, né? Vamos dar um novo olhar para ela, trazer várias, além de livros, assim, filmes, trazer algumas reflexões e tudo mais. Meio que a gente colocou um foco diverso, assim, na página, né? E aí, hoje, é, eu sempre na página, eu sempre falo muito de filme, de série, de música e livros.
E Uhum. aí eu falei assim, eu acho que isso é uma coisa legal. Eu vi que tinha muita gente que gostava, também se identificava com os posts, né? E aí eu falei, eu acho que se for por esse caminho Uhum. aqui, vai ser muito mais legal. Então eu me dedico mais a dar dicas de livros, de filmes, de música também. Volta e meia eu falo de alguma música lá em acústico, porque o Instagram é tão chato que às vezes ele bloqueia se você não colocar uma outra música. E aí, é, e aí, Ah, nossa, isso é muito e aí chato. tem que colocar o acústico, né? Aí eu coloco a música em acústico, mas são até acústicos legais. E é muito engraçado quando eu vou Uhum. colocar um acústico, porque eu pesquiso, né? Eu vou fazer uma pesquisa e tudo. Alguns eu já conheço, mas outros eu pesquiso. E aí eu pesquiso, eu acho assim, uns acústicos tão mais legais do que a própria música original, que eu fico encantada. Aí agora na minha playlist é só os acústicos. Só os covers, só os acústicos, porque eu acho assim lindo a forma que o cantor canta e ele constrói uma música totalmente diferente. Ele tá fazendo o cover Uhum. dele, mas é uma versão totalmente diferente e eu fico assim, gente, como existe talento neste mundo. Mas aí a página é mais focada para isso agora, de estar Opa. indicando livros e filmes, né? Mas eu amo a página. Agora sim, então meu trabalho tá me puxando muito, então não consigo estar super Uhum. frequente na página, mas pretendo continuar focada e me organizar novamente, porque antes eu estava muito organizada, né? Colocava todos os dias de posts, aí eu programava, fazia o post, não sei o quê. E agora eu tô me dei uma desorganizada aqui na minha vida, mas eu tenho que voltar a me organizar novamente para voltar Não, mas a a publicar. página é maravilhosa, eu amo ela, você tá de parabéns. E Obrigada. fica, e Obrigada. fica a dica, ouviu, ouvinte? É. Fica a dica para ver, conhecer e seguir o arroba Palavras Nossas, tudo junto, e Z no final. É. Isso. Vale a pena demais seguir, o trabalho da Amanda tá incrível junto com a amiga dela, e eu vou deixar o link quando for postar o episódio. Ah, eu quero aproveitar também para indicar uma coletânea muito legal chamada Qualquer Clichê de Amor. São 3 volumes. Qualquer clichê de amor, qualquer clichê de amor é amor e qualquer clichê de amor 3. São contos incríveis escritos por pessoas muito, muito talentosas que entregam tudo aquilo que a gente mais gosta. Um final feliz, gostoso de ler e muito, muito, muito garantido. Mas menina, me conta, e o John Green e o Nicholas Sparks? Esses dois caras Eu, também assim, influenciaram uma geração. o único livro, assim, que eu já li do John Green foi o A Culpa é das Estrelas, né? Eu até tenho outros livros dele aqui, mas A Culpa das Estrelas eu acho que eu fiquei com a ressaca literária, assim, pra sempre do John Green, porque eu não consigo ler outro livro e não assim, será que vai ser parecido com A Culpa das Estrelas? Porque eu gostei demais desse livro dele. Eu amei muito. Agora o Nicholas Sparks, eu já tenho uma história mais prolongada com ele, porque eu comecei a ler ele na minha adolescência com. Ai, gente, como é que é o nome do livro? Um Amor para Recordar. E Uhum. aí eu comecei a ler Um Amor para Recordar na adolescência ainda, indicação de uma tia minha. E aí, depois disso, eu comecei a amar Nicholas Sparks. Hoje eu não consigo mais ler Nicholas Sparks porque eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi também assim por eu ter lido muito ou se eu não é mais o momento, não é mais o momento que eu tô vivendo da vida e tudo mais. Uhum. É, mas eu amava, eu amava. Eu tenho vários livros dele e o meu favorito dele de todos assim que eu já li é Um Homem de Sorte. Eu amo esse livro, eu acho a história muito, muito perfeita, assim, a forma que ele construiu e tudo. E também tem o Porto Seguro, que é o meu segundo, assim, do top da listinha dele, é o meu segundo favorito. Mas O Homem de Sorte, pra mim, é o melhor.
Se alguém falasse, ai, Amanda, você não já foi muito apaixonada pelo Nicholas Sparks e tudo, mas agora você não é mais. Qual livro você indica? Eu falei, Um Homem de Sorte. Eu indico pra todo mundo que quiser ler Nicholas Sparks, é esse livro. E aí é um dos livros assim que eu mais gosto. E ele foi um dos que também me iniciou no romance, assim, porque ele é muito romântico, né? A Uhum. escrita dele é muito romântica. E aí, quando eu fui ler esse muito romance, eu comecei a ler por ele e eu amava, amava. Era todo mês lendo um livro do Nicholas Sparks por causa do romance que eu amava, assim, eu achava coisa mágica. Eu amava demais. Você estava falando e eu brevemente tive uma nostalgia, assim, muito louco isso, de eventos de livros. Eu nunca fui na Bienal do Rio, mas eu fui uma vez na de Brasília. E além da Bienal, eu lembrei também de eventos que as editoras fazem. Então, na Uhum. época de Percy Jackson, Harry Potter, eu fui muito em eventos assim desse nicho, assim. Então, eu lembro de comprar a blusa do acampamento Meio Sangue, ou ir com a minha blusa da Grifinória. Então, é uma coisa que eu sinto muita saudade, assim, de ter participado e que foi muito, muito, muito incrível. E que Uhum. hoje, infelizmente, não tem, quer dizer, já não vinha tendo há um tempo atrás, e agora com a pandemia, né, dificultou mais ainda, Exatamente. e Dificultou muito, ficam as boas assim. memórias. Uhum. Teve até a Bienal, assim, não sei se foi em 2020 ou se foi agora em 2021. Acho que foi em 2020. Teve a Bienal, só que ela foi online, né? Só que assim, não Uhum. é a mesma coisa de estar presencial. É Não. presencial, é muito mais mágico, assim, você se envolve. Eu mesma, eu já fui muitas vezes na Bienal, nas bienais que teve aqui em Brasília. Nas feiras de livros também, eu ia demais. Agora, do Rio, meu sonho, né? Do Rio era meu sonho ir na Bienal de lá. Todo ano eu Não, falava, eu quero ir pra também. Bienal, quero ir pra Bienal. Mas eu só ficava vendo o gostinho das fotos da minha prima, que ela mora lá, e ela ia, né? Aí eu só ficava vendo o gostinho É. das fotos, mas eu amava demais, eu queria muito ir. E aí, quando eu ia pra Bienal, era tipo assim, eu ia cedo pra sair no final da tarde. Porque Uhum. eu ficava lá, eu queria ir em tudo. Era tipo assim, minha mãe falava, vamos hoje, depois a gente vai outro dia. Eu falava, não, mãe, vamos hoje e vamos ir lá e ficar o tempo inteiro. Porque eu sabia que o depois dela nunca ia vir. Porque ela trabalhava muito, muito ocupada e tudo. Então não tinha Uhum. como a gente ir outro dia. Então eu falava, não, a gente tem que ir um dia e tem que aproveitar tudo. E saía de lá cansada, minha mãe não aguentava, porque minha mãe, ó, você então vai nesse corredor aqui, eu vou ficar aqui sentada, e aí você vai lá ver e tal, e depois você me encontra aqui pra gente ir em outro corredor. Porque era muito cansativo, eu andava tudo, eu gostava, eu ficava horas assim, em uma na venda lá, né, Uhum. ai, agora esqueci, em alguma tenda lá, pra escolher qual livro que eu ia, qual livro que eu queria, qual livro que me chamava a atenção. Era desse jeito. Eu amava. Gostava demais. Saía de lá com várias Mas, sacolas. sim. Não, e sem contar que as palestras, as entrevistas com os autores era muito, muito legal. Sim, realmente. Muito bom. Ficar na Tinha fila para receber o eventos. autógrafo. Sim, eu amava. Eu amava. Eu lembro que teve uma vez, acho que foi na última que eu fui, na última Bienal, que tinha uma escritora que ia estar lá e que eu gostava muito dela. E eu queria o autógrafo dela. E aí eu fiquei. Eu Uhum. esperei fiquei na fila. E o livro nem era tão barato assim. Tipo, era meio que. Só porque ela tava lá, o livro tinha aumentado o valor. Mas eu comprei porque eu queria o autógrafo dela. Aí eu fui, comprei lá. E falei, você. Eu gosto muito dos seus livros. Você pode, por favor, me dar um autógrafo? Ela foi muito querida, muito querida. Eu até acho que não sei se o nome dela é Patrícia, esqueci. Eu era muito novinha na época. E ela era assim, uma que eu gostava demais.
Aí ela foi, autografou o livro e tal. Nossa, fiquei tão feliz, gente. Muito legal. Então, Amandinha, para finalizar essa nossa belíssima conversa, eu separei uma pequena brincadeira, tal qual Ana Maria não, Maria Gabi Gabriela. Hey. Então vamos lá. Um livro que mudou a sua vida. Esse pequeno bate-bola. No meio do caminho tinha um amor do Matheus Rocha. Esse livro é incrível e eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Ele começa do fim pro começo, gente. É maravilhoso. É lindo, lindo, perfeito. Sem defeitos. Matheus Rocha, eu amo aquele cara. Ah, nossa, apaixonada. Ele é maravilhoso. Um livro que você recomenda. Você acabou de fazer isso, mas eu tô perguntando. Eu vou recomendar um que eu tô lendo, inclusive, que é Enemies to Lovers, tá? É O Jogo do Amor e Ódio. Esse livro é muito legal. Eu tô gostando demais de ler esse livro. Tô gostando demais. Vale a pena. O livro da Sally Thorne, The Hating Game. Isso! Aham. Vai ter um filme. Sério? É filme. Eu não sabia. Vai ter um filme. Eu tinha visto no Twitter. Vai ter o filme. Ai, que legal. Então eu vou correr na minha leitura, porque eu tô gostando demais do livro. Eu tô achando muito, muito engraçado, assim, algumas partes. Como eles são realmente, eles se odeiam, mas, né, se amam. É ótimo isso. Vamos... Retornando. Um livro de romance favorito. Já mudei minha voz. Eu gosto do Uma Proposta Irrecusável, da Jill Mansell, acho o nome dela. Esse livro, ele é muito legal. Ele eu li já faz bastante tempo, mas eu achei assim um livro perfeito de romance. Sério. Uma Proposta Irrecusável é um dos livros meus preferidos assim de romance. É um dos, né? Porque eu tenho vários. Uma trilogia favorita. Ai, gente. Jogos Vorazes é a minha trilogia favorita, sério. É uma das que eu mais amo. Você é mais o livro físico ou Kindle? Então, ultimamente eu tô mais Kindle, porque eu acho que a facilidade de ler, assim, né, onde você quiser, onde você estiver, no escuro, sei lá, você tá ali deitada e poder pegar o Kindle rapidinho e ler é muito, muito melhor. Ultimamente eu tô mais assim nesse naipe do e-book, mas eu não sei se realmente é o meu favorito, né? Mas agora, no momento, é o Kindle. Uma série favorita? Ai, gente, Crepúsculo. Viva o mundinho Crepúsculo! Eu amo, sério. Acho que não tem outra série, assim, que eu possa falar que é a minha favorita. E realmente, Crepúsculo é a minha série. Tudo. Um gênero favorito? Vou falar dois, que são realmente minha favorita. É romance e crônicas. Eu amo. Não tem, assim, como eu falar. Eu gosto mais de romance do que de crônicas, não. É os dois. Ganha meu coração por completo. E por último, uma adaptação favorita. Seja por série ou filme. Ai. Agora sim, meu Deus. Não sei. Pera, deixa eu puxar aqui a adaptação que me marcou. Eu acho que Garota Exemplar é uma adaptação que eu gosto bastante. Da adaptação do livro, eu gosto. E é isso. Terminamos mais um joguinho. Ai, Amandinha, muito obrigada. Eu amei conversar com você sobre esse tema. É algo que realmente puxa muito a gente, que a gente se abre muito, porque, enfim, acho que livros faz parte muito da nossa vida, da nossa personalidade. É muito, muito, muito bom. E obrigada demais por ter aceitado. Eu amei muito. Ai, sim. Ana, obrigada também. Eu gostei demais de falar. E só um adendo aqui desse último também, que eu acabei de lembrar, que você falou da adaptação, seria também Diga. Garota Exemplar e Um Dia. Um Dia. Eu amo a adaptação. Eu tenho um dilema com Um Dia. Sabe por quê? Porque eu amo o filme, mas aquele final. Eu não desejo aquele final. Não, pra mim aquele não.
Eu vou entrar no tópico antes da gente encerrar essa chamada em adaptação. Existem adaptações que você fica, meu Deus, que obra-prima, eu amo você. E tem outras que você fica, caramba, eu entendi o seu ponto, mas eu não entendi o seu final. E tem outros que é basicamente, por que você existe? Não é para você existir nesse mundo. Você apenas está me dando dor de cabeça. E eu posso descrever esse último, por exemplo, querido John. Porque, querido John, eu só vi o filme. Então eu não faço a mínima ideia como é o livro. Mas só de ver o filme que eu penso, não deveria ter uma adaptação desse livro. Porque o final é horrível. Na verdade, não só o final. O meio pro final é horrível. Ah, eu odeio, querido John. Ele te entrega uma coisa e não faz essa coisa. A única coisa que presta nesse filme é a música que a Amanda Seyfried canta. Só isso. De resto. Eu odeio ele e O Melhor de Mim. Também é outra adaptação de outro livro do Nicholas Sparks que eu odeio. Eu não gosto do livro e nem do filme. Eu fui assistir no cinema e foi assim, meu dinheiro jogado no lixo. Porque eu odiei, eu já tinha odiado o livro, mas. E olha só, eu nunca tinha odiado nenhum livro na minha vida. E eu lendo esse O Melhor de Mim, eu odiei, assim, de uma maneira tão grande que depois que eu fui assistir o filme, falei, não, o filme deve ser diferente e tal, né? Vai pegar por outro rumo. Não, foi igual. E foi assim, a primeira adaptação que eu desejei que não fosse igual ao livro. Mas, né, odiei, achei um saco. Falei, eu não acredito que eu me assisti esse filme. Eu fiquei muito chateada, mas, né, fazer o quê? Nem sempre eles fazem tudo que a gente quer. Mas as minhas adaptações favoritas, assim, no caso de livro, é esse Garota Exemplar, que eu gostei demais da adaptação. É Um Dia. E Simplesmente Acontece também, pra mim, é uma das adaptações bem legais, assim, de livros. Eu acho que tem adaptações e adaptações, né? Por exemplo, que a gente for pegar aqui temos agora a série da Julia Quinn, né? Os Bridgertons, que é uma série da Netflix, que a primeira temporada foi maravilhosa, apesar de algumas mudanças, mas foi perfeita a maneira como eles fizeram. E a próxima vem aí com Anthony, Eba, porque é o meu personagem favorito. Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han. Love, Simon, que é de Simon e The Homo Sapiens Agenda. Como Eu Era Antes de Você. Como Eu Era Antes de Você. Que mais? Orgulho e Preconceito. Sim. As Vantagens de Ser Invisível, que é um dos meus livros favoritos e filmes também. Além de Jogos Vorazes, Em Chamas, é a melhor coisa que existe na face da Terra. É perfeito aquele filme, é perfeito do começo ao fim. Na verdade, a trilogia toda é maravilhosa, mas os filmes são perfeitos. Sim, verdade. E eu quero fazer um adendo, porque isso pode gerar um pouco de desconforto em quem não gosta, mas eu estou cagando, porque é o meu podcast, eu posso falar. Percy Jackson. A gente sabe que Percy Jackson vai ter uma série, mas Percy Jackson tem um filme. É um filme que saiu em 2010, que eu sou completamente apaixonada. Eu sei que o filme não tem muitas coisas relacionadas com o livro, tem muita coisa diferente, mas tem o Logan Lerman, gente. Só de ter o Logan Lerman, ele já tá aqui, entendeu? Ele já tá lá em cima. Tem a Alex Daddario, então ele é perfeito. Ele é perfeito. Me desculpa, tio Rick. Eu sei que você não gosta da adaptação, mas eu não me importo. Eu amo essa adaptação. Eu também. Eu amo a adaptação de Percy Jackson. Porque toda vez que eu lembro daquela cena deles no cassino e o Grover dançando o Poker Face da Lady Gaga, dá uma felicidade tão grande. Eu juro por Deus, meu Deus. E mais uma vez, Logan Lerman com o Percy. Ou seja, a gente tem a melhor visão do mundo. Exatamente. Eu super concordo com o que você falou. Mas é isso, Amandinha. Obrigada de verdade. Eu amei. Mas obrigada mesmo.
Obrigada, Ana. Eu amei estar participando aqui com você desse podcast, do seu programa. Eu amei de verdade falar sobre um assunto que é um dos meus assuntos favoritos, prediletos da vida. E muito obrigada. De verdade, muito Ai, sucesso pra você com o seu programa. você Ai, também. muito bom, muito bom. Muito obrigada. Meu coração agora tá quentinho, assim, de falar sobre isso. Eu fico muito feliz. Então, um beijão, meu amor. Um beijo, Ana. Te amo. Muito obrigada. Te amo.